Vamos lá, senhores, para mais uma aula de eletrosfera e agora números quânticos. Cara, não adianta você querer saber números quânticos sem estudar distribuição eletrônica, pode esquecer. Tem que saber muito de distribuição eletrônica. E números quânticos tem que saber algumas regras básicas, tá? Alguns caras assim que você tem que trabalhar sua mente que vai ter que ficar guardado. Como assim, Binho? Cara, você vai ter que ter Pauli, Rand, Heisenberg. Não adianta ficar falando, melhor é mostrar, é só você olhar aí pra cima. Perfeito? Primeiro você tem o princípio da incerteza de Heisenberg. O que significa isso, Binho? Cara, você nunca viu um elétron na vida. O que você está estudando são os elétrons. Você nunca viu um elétron na vida. Então você não consegue medir a velocidade e a posição desse elétron ao mesmo tempo. Coisas que são perguntadas no teu vestibular. O que é o princípio da incerteza de Heisenberg? Amigo, olha só, não tem como ter diarreia mental. Incerteza. Incerto. Você não sabe a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. É a mesma coisa do gatinho na caixinha de Schrödinger. Para quem gosta de Rick e Morty sabe o que eu estou falando, tá? O princípio da incerteza trabalha também a ideia de Heisenberg. Você não sabe medir a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. O que existe para vocês é convenção. Ok? Tá bem, mas olha só. Se eu não sei a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, o que eu posso fazer para localizar ele? Para localizar o elétron, você tem o orbital. Não confundir orbital com subnível. Subnível é uma coisa e orbital é outra. Eu te dou um exemplo bem clássico. O subnível é a casa. É a sua casa inteira. Bonitinho, como você está aí. Só que você está num canto de uma casa estudando. Então você tem um ponto para estudar. Ou seja, o cômodo da sua casa, o seu quarto. Então o seu quarto é o orbital. É a máxima probabilidade de você ser encontrado dentro da sua casa. É o local mais provável. Então isso é o orbital. Então o subnível é a casa inteira. Binho. E o orbital é a máxima probabilidade de encontrar o elétron. A coisa mais importante que é você. Tu sacou a ideia? Então diferença, subnível e orbital. Tá bem, mas eu não sei ainda a diferença da camada para o subnível e para o orbital. É bem fácil. Se você pensar a camada, é a rua da sua casa. Perfeito? O subnível é a casa. E, por favor, o orbital é o cômodo da sua casa. Então tem 3 etapas aí. Um sub do outro. Sacou a ideia? É bem simples. Então o orbital é coisa que pergunta. Essas duas coisas que eu estou te mostrando aí em cima, Heisenberg. Não sei medir a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, ao mesmo instante, como está aí para vocês. E por favor, orbital, máxima probabilidade de você encontrar o elétron. É a região onde você pode encontrar esse elétron. Sacou? Beleza então, Binho. Só que vão perguntar para vocês qual é a forma desse orbital, o local onde você tem essa circulação do elétron. São coisas de definição que você vai ter que se ligar nisso aí. Vamos lá, Binho. Então você tem, por favor, o orbital S, uma forma esférica. Está aqui, senhores, ó. Você está vendo a nuvem eletrônica. E detalhe, o elétron não fica parado, então ele está no espaço. De novo, o elétron não está parado, então ele se encontra no espaço. Onde você tem os 3 eixos cartesianos da terceira dimensão. Perfeito? X, Y e Z. Você está acostumado com X, Y porque você estuda no quadro. Matemática básica. X e Y. Sou muito técnico em relação a isso. Por quê, Binho? Você vai para o ensino superior, amigo. Você vai entrar, depois você vai lembrar disso. Muito aluno me agradece por isso. Pô, Binho, tá falando sério. Eu entrei no ensino superior, cara, porque tu falou tanto, colocou tanta coisa positiva na minha cabeça, que eu acabei entrando. Sim, você vai entrar e vai estudar muito. É muito gostoso estudar, gente. Ah, Binho, não é. Eu sei que é cansativo às vezes, mas é bom, cara. Pô, tu saber, cara, responder as coisas, saber o porquê das coisas, saber... Cara, é muito gostoso. Eu amo. Eu sou uma pessoa que gosto disso, tá? Assim como você também gosta, só que não percebe. Vamos lá, Binho. Então você tem Y, o X e o Z. 3 dimensões. Seu corpo é 3 dimensões. Aí o que você está vendo? A nuvem eletrônica. Como você não sabe a posição e a velocidade do elétron, você está vendo várias manchinhas, porque o elétron pode estar em várias posições. Perfeito? Só que quando você tem no subnível S, o orbital ele fica no centro do eixo cartesiano. Tá bem? Não era subnível, não é orbital. Como eu te falei, o S ele é o subnível, que ele tem um cômodo só. É a casa do pobre. Vamos de novo. O S ele tem um cômodo só, que você chama de subnível S, que ele tem um orbital só. Só que o elétron fica de forma circular, lá para Sommerfeld, modelo de Sommerfeld. Então você vai ter um par de elétron aqui dentro, ou às vezes até um elétron, girando e mostrando essa forma esférica. Então tem que saber, o S ele tem orbital na forma esférica. Na forma esférica, e ele trabalha no centro do eixo cartesiano. Por isso que o local dele é 0. Centro do eixo cartesiano. Você tem essas duas formas aqui, ó. A mais correta é essa, tá, senhores? Mas, por favor, vou te perguntar. Simetria esférica. Então, orbital já sei, Bingo. Vamos lá, próximo? Vamos. Orbital P. Se você pegar o orbital P, ele vai ser um 8, que você chama de alter, tá? Porque, Bingo, eu tenho 3 orbitais aqui, ó. Ah, Binho, não são 6, não? Não. São 6 elétrons. Cada bolinha achatada dessa é onde mora um elétron. Para o orbital P, no máximo, são 6 elétrons.
Para o S são 2. Você viu distribuição eletrônica, sabe o que eu estou falando. S2 e P são 6. Só que aí você tem esses elétrons fazendo a estabilidade em par, sempre em par, com positivo e negativo. Tá bem, mas elétron não é negativo, tá me confundindo. Não, o elétron tem carga negativa, mas o campo dele magnético, como se fosse um ímã, pode ser positivo, pode ser negativo. Tá bem, mas isso eu nunca vi no primeiro ano. Não, no primeiro ano a gente passa um pouquinho por cima. Mas terceirão você tem que saber muita coisa. Você vai fazer uma prova de concurso público e tem que estar muito à frente do seu concorrente. Desculpa, mas agora é uma disputa. Eu sei que você não pensa assim, mas agora é uma disputa, meu amigo. Então vamos lá, bem, vamos voltar para cá. Então você vai ter 2 elétrons no X, depois 2 elétrons no Y e 2 elétrons no Z. Quando você somar 2 mais 2 mais 2, dá 6 elétrons, com 3 orbitais. Um orbital, isso aqui inteiro que eu estou te mostrando é um orbital, mais um e mais um. Perfeito? Então são 3 orbitais com 6 elétrons. Binho, eu acho que eu tirei uma conclusão contigo. Em cada orbital, no máximo, são 2 elétrons. É isso mesmo. Em cada orbital, são 2 elétrons. Fechou? Vamos lá, Binho. Então, orbital P são 2 esferas achatadas. A primeira coisa que eu vou chamar de halter. Para quem gosta de puxar um ferro, monstrão, brrr, você vai lá e pega o halter para poder fazer o seu exercício. Perfeito? Ah, só tem uma coisinha. Isso aqui existe um limite para o elétron ficar fazendo esse movimento de 8, tá? Limite de mais 1 a menos 1. Isso aqui é matemática básica, gente. Como eu te falei, número quântico, é física quântica, é coisa do outro mundo. Então vão te perguntar, Binho, existe um limite para esse elétron ficar brincando? Sim, de mais 1 a menos 1. Eu vou te mostrar logo na frente, tá? Mas tem que guardar essas coisinhas que são chatas. Vamos lá, Binho? Vamos. Binho, só uma pergunta, por que não mostrou o D e o F? Eu vou te mostrar quando trabalhar números quânticos que não precisa ser estudado nem o D e nem o F. Perfeito? Não precisa. Para ensino médio, não. Para ensino médio, pode esquecer. São tão complexos que você não precisa estudar. Agora, quando chegar no ensino superior, tem bastante livro técnico, tá? Eu te indico alguns se você quiser. É bem importante você dar uma olhadinha como curiosidade. Números quânticos, senhores. Binho, para que serve números quânticos? Vamos lá, então. Você mora numa casa, né? Beleza. Você está num cômodo assistindo a aula do Binho agora. Beleza. Só que você também tem uma rua. E você é um elétron. A coisa mais importante no mundo agora, nesse momento, para mim, é você. Ai, bem que fofinho, mas é verdade. Você está estudando, se preparando para o ensino superior. Só que você é um elétron que está dentro de um cômodo, dentro de uma casa e dentro de um nível de energia. Ou seja, numa rua. Então, meus amores, olha só que bacana isso. Você é um elétron que está posicionado em algum lugar. É isso que o número quântico indica. A posição desse elétron, a localização desse elétron. Mas não era orbital? Máxima probabilidade? Sim. Você está estudando o comportamento físico do elétron em números quânticos. Saber a rua, saber a casa e saber a posição dentro da casa. Sacou, senhores? É isso que números quânticos vão te ajudar. Só que na forma de números, se não chamava de letra quântica. Eu estou chamando de número quântico justamente para isso. Se não chamava de letra quântica, faz todo o sentido do mundo. Então vamos lá, senhores. Você vai ter número quântico principal, são 4, tá? Eu vou te mostrar sempre 4. Número quântico principal, que você chama de N, depois o L, que é azimutal ou secundário, o M, que é o magnético, ou você pode chamar de terciário, se você quiser, ou o quaternário, que você chama de spin. Eu vou te mostrar passo a passo cada um deles, tá? Bem é cobrado no vestibular? Fica até o final que tem exercício, ok? Vamos lá então. Número quântico principal é a rua principal, é a camada. Você lembra que o elétron mora na camada, na eletrosfera. Então é o nível de energia. Camada e nível de energia é a mesma coisa, tá? Que é o modelo Rutherford-Bohr. Você tem os níveis de energia, que é de K até Q, de 1 a 7. Opa, mas bem aqui tem letra quântica. Eu quero o número quântico. Perfeito? Por isso que eu tenho que te mostrar as camadas. O número quântico principal é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, não tem como ter diarreia mental, é muito fácil. Tem gente que confunde isso, cara. O número quântico principal é a rua principal que esse elétron mora. É a rua que ele mora. Então, por favor, depois que eu fiz essa analogia, amigo, fica fácil. É até autoexplicativo, né, Binho? Então vai de 1 a 7. Beleza, senhores? Vamos lá, então. Localização do elétron diferenciador. É o exemplo que eu estou te dando. Eu quero saber a localização no nível de energia do elétron diferenciação ou diferenciador. Senhores, vamos um pouquinho agora parar. Elétron diferenciação ou diferenciador é o mais energético. É o último mais energético. Vamos de novo. Não é o da camada de valência. Se for o da camada de valência e o mais energético, é coincidência. Mas se você pegar o metal de transição, que eu vou te mostrar o exemplo agora, tem que tomar cuidado. O elétron diferenciador é o último que você coloca. Perfeito? É o último mais energético.
É o último mais energético, não geométrico. Você viu o primeiro vídeo, se está vendo o segundo agora, é porque entendeu o primeiro. Perfeito? Vamos lá, Binho. Então você tem o elétron diferenciação e diferenciador. É o último elétron a ocupar o orbital do subnível mais energético. É do mais energético. Do mais energético. Perfeito? Vamos lá então, Binho. Para você entender como é que funcionam os números quânticos. 3 é a camada principal. L, específico, representa o subnível. O ML, que é o magnético, ou o orbital. Tem que tomar cuidado com isso. E MS é o spin. Calma, que depois eu vou voltar nisso aqui, tá? Relaxa. Vamos lá, Binho. Vamos resolver? Vamos embora. Então, primeiro você tem que fazer a distribuição eletrônica do vanádio, 23. Tem que saber usar o diagrama de Linus-Pauling. Então, aqui você tem 23 elétrons distribuídos de forma energética. De forma energética. Como é que sabe, Binho? Porque você está vendo aqui ó, o metal de transição. Ó. Eu já tinha falado no vídeo anterior. Isso aqui é o metal de transição, 4s2. Vai ficar entre 3. Entre os dois níveis. Um nível entre dois níveis. Perfeito? Então, por favor, Binho, o que eu tenho que fazer? Você percebeu que esse cara aqui é o mais energético. O 3D3 é o mais energético. E também é o elétron de diferenciação. É o último da energética. Você chama de elétron diferenciador ou de diferenciação. Cara, tá na hora de começar a me perguntar, tá? Tá na hora, tô com dúvida, Binho. É só olha pra cá, ó. Pergunta, eu não tenho preocupação em nenhuma de responder. Eu gosto de responder. Então, 3D3, perfeito. Já respondi até no meu aniversário. Eu tava de aniversário, a pessoa não sabia, me perguntou, eu fui lá responder com a felicidade do mundo. Então, por favor, eu vou responder sempre. Então, você tem o seguinte, senhores. 3D3, 3D3, 3D3 é o subnível mais energético, ou seja, o elétron de diferenciação. Perfeito? É o diferente. Agora, o número quântico principal é a camada. Esse cara é o 3D3. A camada é isso aqui, gente. Ó. Olha para mim. Ó, 3D, 3, 3, 3. Então, isso aqui é o N dele. 3, 3. Ô, gente, não tem como ter de arrementar. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Isso você sabe fazer no seu dia a dia. Copiar e colar. Sabe fazer isso, né? Por favor. Tudo bem que numa prova você não faz isso, né? Acredito que não. Mas é copiar e colar, gente. Por favor. 3, 3, 3, 3. Pronto, número quântico principal. Binho, fechou. O número quântico principal foi fácil. O número quântico secundário, L. Para você que gosta de Homem-Formiga, isso aqui é importantíssimo, tá? É a quantização da matéria. É você olhar no íntimo da matéria, no íntimo do elétron. Então define o subnível. Cara, se o número quântico principal indica o nível, o subnível vai ser pelo secundário. Secundário. Vamos lá. Rua, que era o nível, agora é sua casa, é o secundário. Sacou, senhores? Cara, isso aqui é muito fácil. Só que o secundário ele tem os valores de 0, 1, 2 e 3. Porque depende de dois subníveis. S, P, D e F. Vamos de novo. S, P, D e F. Os nomes você não precisa saber, tá? Sharp, Diffuse, Fundamental, pode esquecer. Mas o que você precisa, por favor, é isso aqui, ó. S, P, D e F. Valem 0, 1, 2, 3. Porque é número quântico, não é letra quântica. Vamos lá, com calma. Vamos lá. Então, de novo, subníveis, gente, por favor. S, P, D e F. Bem, apareceu um G, apareceu um H, apareceu um I. No primeiro vídeo eu expliquei que você não é o único no universo. Se eu tiver elementos com mais elétrons, por 300 elétrons, eu tenho que saber distribuir isso. Eu vou precisar de mais níveis de energia e mais subníveis. Então você não é o único no universo. Existe uma mitocôndria em algum momento do espaço aí, fazendo oxidação, não sei se com oxigênio ou com enxofre, com algum elemento químico, que ela consiga se movimentar, ter o impulso nervoso, senhores. Então, cara, isso aqui pra mim é fascinante. Eu gosto disso, porque é algo inteligente. Perfeito, né? Aquela brincadeira, eu tava no primeiro ano. Não, agora você tá no terceirão. Você tem que saber muito. Vamos lá então, Binho. Bora. Então você tem o S, que a localidade dele é 0, por isso que é L. Por que é 0, Binho? Lembra que eu mostrei o orbital, centro do eixo cartesiano. Tem que entender o porquê. Centro, origem de centro cartesiano, matemática básica, vale 0. Vale 0. O P, Binho, vale 1, porque vai de 1 a menos 1, é o limite dele. Oh, Binho, agora faz sentido? Sim, cara. Eu tô falando isso até agora. Tem que usar a lógica. O D vai de menos 2 a 2. Ah, Binho, aqueles quadradinhos que eu aprendi no primeiro ano, sim, vai de menos 2 a 2. Aqui a mesma coisa, 3 a 3, 4 a 4. Sacou? Tá, Binho, mas olha só, não tem nem como ter dificuldade. 0, 1, 2, 3. São os números quânticos que você precisa. Isso aqui é a quantidade de elétrons que você tem. Uma progressão aritmética de razão 4. 2 no S, 6 no P, 10 no D, D de 10, perfeito. F de 14, tem tudo a ver, Binho. E depois mais 4, mais 4, mais 4. Claro, vai de 4 em 4, é a progressão aritmética de razão 4. De boa, senhores? Vamos lá então, Binho, vamos continuar. Localização do eletrodiferenciador, ver os números quânticos. Agora vamos pro secundário. De novo,
Isso aqui é o diferenciador. Número quântico principal dele vale 3. Como parou em D, vamos voltar um pouquinho. D vale 2. D vale 2. D de 2, D2, tá? D de 2, perfeito? Então, N vale 3 e o L vale 2. Olha só, cara, se te perguntarem isso, que eu vou fazer um exercício e tu vai entender, você sabe como achar o secundário. Cara, eu acho que não é tão difícil aqui não, brother. É bem tranquilo, tá? Claro, exercitando, né? Vamos lá, Binho. Vamos continuar. O terciário, ou magnético, vai depender agora aonde você está dentro da casa. Se você está ouvindo uma serra agora, porque do lado da minha casa tem uma construção. Mas relaxa, tá? Essa é a vida real de um professor. Relaxa. Então, senhores, de novo, depois desse comentário, você vai para o magnético. Lembra que você está na rua, dentro da casa e dentro de um cômodo. Agora você vai dizer a posição dentro desse cômodo. É isso que você vai fazer agora. Vai dizer aonde você se encontra. Perfeito? Então, Binho, magnético. Por isso que é campo magnético, é o espaço do campo magnético. Lembra que elétron tem carga negativa, mas ele cria um campo magnético. Por isso que a gente chama de magnético. O espaço aonde encontra esse elétron. Aonde ele cria esse campo magnético. Para quê, Binho? Pô, gente, é ligação peptídica, ó. Ligação amídica. No teu corpo tá cheio de elétron. E elétron com elétron para vocês dá repulsão. Porque são de cargas de sinais iguais, então dá repulsão. Por isso que ele cria um campo magnético para ter ligação química. E ligação química não é da química, é da física. É física quântica. E eu não sabia disso. Você está com uma mente do primeiro ano ainda. Isso aqui é lógica. Perfeito? Vamos lá então, Binho. Então, senhores, o magnético ele varia de menos L a mais L. Binho, por quê? É bem fácil, senhores. Se você pegar o S, ele tem um orbital só. Tá aqui, ó, que é uma esfera. Ok? S. Só tem um orbital só. Ah, Binho, eu não tenho que ficar desenhando a esfera? Não, não precisa. Você representa. Ou por um quadrado, ou por um círculo, ou só um risco. Como você tem um costume aqui no Brasil, você desenha por esse retângulo. Eu sei, a galera da matemática pode matar. Isso aqui é um retângulo, não é um quadrado, Binho. Então vamos lá, senhores. Você tem o S, que é uma esfera. Ele só tem um orbital só. O P já tem 3. Porque no P, no máximo, são 6 elétrons. 6 elétrons são 3 orbitais. É a metade. É 2 elétrons em cada orbital. 2 elétrons em cada orbital. Princípio de exclusão de Pauli. Já vou te explicar o que é isso, tá? Binho, vamos de novo. O D. O D, por favor, você vai de menos 2 a mais 2. Tá aqui os valores. Só que são 5 orbitais. Porque no D são 10 elétrons. Sempre impar. Princípio de exclusão de Pauli, Binho. No máximo são 2 elétrons em cada orbital. Princípio de exclusão de Pauli. Procura na tua apostila. Princípio de exclusão de Pauli. Isso é importantíssimo você destacar. No máximo são 2 elétrons, só que com os spins contrários. Com os spins contrários. Perfeito? O que é spin, Binho? O elétron formando esse campo magnético. Lembra que o elétron tem carga negativa, então eu preciso de um campo magnético para ter atração, estabilidade. Você e seu par ficar feliz. Você e seu brother, você e sua brother. Não importa. Fechou? Vamos lá, Binho. Então D vale 10 e o F vale 14. Então só lembrando que você vai sempre dividir a quantidade de elétrons para poder saber o número de orbital. Se eu tenho 2 elétrons, metade, 1 orbital. Se eu tenho 6 elétrons, 3 orbitais. É assim por diante, ó, 5, 7. Ok? Lembra que eu te falei, ó, forma esférica e alter, não estudada e não estudada. Sim, os livros didáticos fazem isso. Porque quando você chegar no ensino superior, você vai entender um pouquinho mais. Tá bem, como é que eu faço? Vamos lá, por exemplo, vamos. Localização do elétron, blá, 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 como a gente já fez. 3D3. Olha só, você está no D, então são 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Eu conto para ti, tá? Só que vai de menos 2 a mais 2. Lembra, o L dele vai de L a menos L. Ou de menos L a L, você que sabe, local. Só que vai de menos 2 a 2. Vou ter que colocar os elétrons. RAND, tá? Regra de RAND. Primeiro elétron sempre para cima e na casinha da esquerda. Primeiro elétron sempre para cima e na casinha da esquerda. Perfeito? Então, bem, só que eu tenho 3 elétrons. Então você coloca o primeiro, coloquei o primeiro elétron. O segundo e o terceiro. Binho, por que tu parou aqui? Porque só tem 3 elétrons. Primeiro você coloca tudo para cima. Tá, Binho, se fosse D6, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Volta e coloca para baixo. 6. Se fosse D6, mas não é o caso aqui. Aqui você tem D3. Então você vai ter, vamos com calma, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Todos os elétrons estão para cima. E o último que você colocou, que é o elétron diferenciação, o diferenciador está para cima. Ele parou no 0. Então, Binho, esse magnético vale quanto? Esse magnético vale 0. Porque o elétron parou no 0. Então já sei, ó, camada 3, D de 2, tá? Subnível. E agora o ML, que é o magnético dele, vale 0. Fechou, senhores? Lembrando que vai ter exercício, aí fica mais fácil, tá? Binho, vamos pro spin? Bora. Número quântico quaternário, ou spin.
É a rotação do elétron. É a rotação. Por quê, Binho? Porque você tem que criar um campo magnético. Lembra que o elétron, com o elétron dá repulsão. Só que a estabilidade no teu mundo está cheia de elétrons, gente. Tudo é ligação química por elétron, não é nuclear. Você não é um mutante. Perfeito? Não é próton ganhando próton, perdendo próton. Não, é tudo eletrosfera. Então, por favor, você não é mutante. Então vai ser tudo ligação química. Tudo estável por ligação química. Só que aí você tem os valores de spin. Menos meio e mais meio. Por que é menos meio e mais meio? Porque é meia seta. Você tem metade de uma seta. Perfeito? Eu sei que eu desenho uma seta inteira. Eu mostrei no slide anterior uma seta inteira, mas é meia seta. Metade. Perfeito? Por isso que é meio. Vamos lá então, Binho. Isso aqui é estabilização. É você criando um campo magnético ora negativo e ora positivo. E isso dá atração, senhores. Lembra disso? Quando você cria um campo magnético polo positivo e polo negativo, os ímãs, quando estão nos polos adequados, eles se atraem. Quando eles não estão no polo adequado, eles se repelem. Só que você percebeu, ó, para cima menos o meio, para baixo mais o meio. Ou para cima mais o meio, para baixo menos o meio. Pinga, por que isso? Primeiro, Heisenberg. Você não sabe medir a posição e a velocidade. Não sabe medir a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Não sabe. Não sabe. Perfeito? Se você não sabe, ora ele pode ser positivo, ora ele pode ser negativo. Então isso aqui é uma convenção. O teu vestibular vai dizer a convenção. Se ele não falar nada, para cima é menos o meio e para baixo é mais o meio. Mas a maioria das questões trazem com a convenção. O primeiro elétron colocado, vamos de novo. O primeiro elétron colocado vale menos meio. Então o segundo que você coloca para baixo, se você colocar, por exemplo, abaixo no S, vai valer mais o meio. Tem que se ligar como vestibulando nisso, tá? Não adianta ficar falando aqui e você não treinar. Tem que se ligar, isso elimina a concorrente, porque ele não sabe. Sacou? É isso que importa para você agora. Então, bem, menos o meio e mais o meio. Para cima ou para baixo. Beleza até aí. Ou convenção contrária. Para cima e para baixo. Mais e menos. Lembra disso, por favor. Então, isso aqui é o campo magnético, senhores. Tá? Quando você tem mais o meio e menos o meio. Eles estão nos sentidos contrários, você pode perceber. Ó. Isso dá uma força de atração para os elétrons. Elétrons se atraindo, Binho, sim. Não é a carga dele que se atrai, e sim o campo magnético. De novo, não é a carga, e sim o campo magnético, é o seu ímã. Viu? Seu corpo está cheio de ímã e você não percebe. Graças ao meu bom Deus. E graças ao elétron e os números quânticos. Homem-formiga. E vamos lá então, Binho. Vamos resolver isso aqui. Então você vai pegar agora de novo. O 3D3. 3 é a camada. L, D de 2. ML vale 0. Por quê, Binho? Porque esse cara parou no 0. E agora menos meio por quê? Parou para cima. A convenção é, se você não falou nada na questão, para cima vale quanto, Binho? Menos meio. Para cima vale menos meio. Então você tem aqui, ó, todos os números quânticos que eu já te passei. Então você tem aqui, ó, todos os números quânticos a partir do eletrodifrenciação. O que eu preciso agora é fazer exercício, Binho. Depois que eu vi isso tudo, exercício. Tem que exercitar. Então, amigo, olha o próximo vídeo, porque agora você descansa um pouquinho. Eu fui.